Reza a lenda que a botija é um tesouro que pode ser em dinheiro, notas ou moedas, ou ainda formado por joias como ouro, prata e brilhantes. Esse tesouro foi escondido numa residência por alguém que queria preservar a sua fortuna dos ladrões. Talvez apenas dos curiosos, mas morreu antes de desfrutar da riqueza. A dinheirama pode estar disfarçada nas paredes, no assoalho, no forro, no quintal da propriedade, próximo a uma árvore, ou embaixo de uma pedra antiga. Bem, parece coisa de filmes de piratas. E para achar uma botija, é necessário ter coragem de enfrentar forças sobrenaturais. Segundo a tradição, as botijas são uma das razões da existência de casas assombradas. Algum espírito permaneceria ligado ao dinheiro escondido, não podendo descansar até que venha a ser encontrado. E quando alguém descobre a botija, a alma está livre do seu fardo. E os que enfrentam esses fantasmas logo ficam ricos. A localização da botija tem que ser comunicada de forma mediúnica a quem terá a sorte de encontrá-la. Pode até existir suspeita ou registro de onde estaria o tesouro, mas um espírito deve manifestar o desejo de que uma determinada pessoa ache a riqueza escondida. A mensagem é transmitida em forma de aparição espectral, ou por meio de um sonho, em que o morto passa as coordenadas e pede que sejam rezadas missas para ele poder entrar no céu, pois padece no purgatório para pagar os seus pecados. Se não for assim, será impossível determinar o paradeiro da botija, e ela permanecerá encantada para sempre. Num sítio, na bela localidade da Serra Negra, município de Bezerros, no agreste de Pernambuco, agricultores viveram uma terrível experiência envolvendo o tal tesouro das almas. Na propriedade havia duas pedras enormes que se juntavam, formando uma gruta. Certa noite, o marido recebeu em sonho a orientação que fosse sozinho até a gruta para lá achar uma botija. Ele acordou agoniado e comentou com a esposa que, descrente, falou apenas para ele rezar por aquela alma e esqueceu o pesadelo. Mas noite após noite, o sonho se repetiu e o homem contou a um amigo, que se dispôs a ir com ele até o local indicado. E assim o fizeram na noite seguinte. Ao chegar à gruta, começaram a cavar usando pás. E quando os dois estavam bem entretidos na ânsia de encontrar a dinheirama, do nada veio uma forte ventania. E o vento se seguiu o barulho de trotar de cavalos. Ao longe, pela escuridão do matagal, os dois logo avistaram uma chama se aproximando. E aquela chama estava acompanhada com um trotar de cavalos. Logo eles perceberam que um cavalo negro se aproximava. Porém, no lugar da cabeça do cavalo havia enormes labaredas de fogo. E além do trotar do cavalo estar por todos os cantos, daquela criatura também emanavam gritos horríveis. Era como se fossem gritos de sofrimento de várias pessoas. O amigo soltou a pá e começou a correr. O homem que havia sonhado com a botija ignorou o fato e permaneceu cavando. Aquele cavalo negro com cabeça de labaredas de chama logo desapareceu, mas de repente um manto negro logo caiu sobre ele.
e assim o fez perder os sentidos. De manhã, ele foi encontrado caído dentro do buraco que havia cavado. E também estava em cima de potes cheios de algumas pedras negras que pareciam carvão. Os seus amigos o levaram para casa ainda desacordado. E ele, ao recobrar os sentidos, contou que viu aquela mula sem cabeça e ainda que ouviu gritos quando a escuridão se abateu sobre ele. E à tarde, ao se deitar na rede de casa, ele sentiu um forte tapa no rosto. E assim ficaram-lhe as marcas de 5 dedos. E a partir desse dia, ele não teve mais sossego. Ele ouvia vozes que diziam: "Por que não foste sozinho? Por que não me ouvistes?" E até o último dia da sua vida, ele nunca mais teve sossego. Bem, situação bem diferente aconteceu com uma costureira do município de Cabo de Santo Agostinho. Ela sonhou com um holandês que teria lhe falado de uma botija cheia de ouro, localizada no chão da casa de uma professora. Ao ouvir isso, o namorado da filha dela revelou para a sogra que também havia sonhado com um estrangeiro vestido de branco e que o mesmo lhe falava de um tesouro escondido, porém sem contar o paradeiro do ouro. O rapaz era pedreiro e fazia uma reforma na residência de uma professora, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. E logo a sogra e o genro deduziram qual a localização da tal botija. Combinaram então de desenterrar tal fortuna, operação que seria feita sem conhecimento da dona da casa. Mas no local indicado pela alma penada, só foi encontrado um vaso de barro quebrado e cheio de pedras. A costureira não se conformou e levou o caso à polícia. Acusou o genro de visitar antes o ponto indicado pelo espírito sofredor, para pegar o tesouro e vender. A queixa foi registrada e a polícia chegou a iniciar as investigações. E, é claro, não deram em nada. A disputa gananciosa pelo suposto tesouro só provocou o rompimento do namoro entre o pedreiro e a filha da costureira. Boa noite. Olá, Fael. Me chamo Flávia. Tenho 17 anos e sou de Campo Grande. Hoje trago um relato muito interessante de botija assombrada que ocorreu com o meu avô ainda em sua juventude. Bem, ele nasceu em 1935, mas é um senhorzinho bem lúcido de suas palavras. E contarei os fatos aqui narrados por ele, em suas palavras, para melhor entendimento do relato. Boa noite, me chamo José e tenho 86 anos. E hoje trago a história dos meus bons tempos de juventude em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quando eu era menino, se ouvia constantemente as histórias a respeito de botijas de ouro, que volta e meia alguém encontrava e tornava-se rico da noite para o dia. Contavam-se mesmo histórias detalhadas de pessoas muito conhecidas na comunidade que estavam bem de vida, pois haviam encontrado uma botija de ouro. Segundo diziam, na época da Guerra do Paraguai, as pessoas guardavam seus tesouros em botijas enterradas sobre coposas árvores para protegê-los. E com a morte dos seus proprietários, tais botijas em um pote de barro cheio de ouro lá ficavam para sempre,
até que alguém as encontrassem. Um velho índio sempre aparecia lá por minha casa, e eu lhe oferecia sempre um prato de comida. E por isso, ele foi firmando uma sólida amizade comigo. Mas certo dia, ele me disse que tinha uma botija cheia de ouro e que me daria, desde que eu fosse arrancá-la à meia-noite. Ele me disse que alguém da guerra do Paraguai havia lhe dado. Então, ele me daria a botija em troca de um cavalo aperado, para ele viajar para baixo da Serra de Maracaju, onde ele tinha um filho. Bem, eu contei a história para o meu pai, que foi contrário à minha ida de ir arrancar a botija, alegando ele que poderia ter perigo. E disse o meu pai que ouro iríamos arrancar do nosso cafezal. Lavoura grande, que infelizmente a geada de 1953 cuidou de dizimar e levar o meu pai à falência. Bem, certo dia, um vizinho, o João Garcia, ele veio me dizer que um defunto o havia assombrado, puxando ele pelo pé, e falou para ele ir arrancar uma botija de ouro. Porém, ele não tinha coragem de fazê-lo. E passados alguns dias, lá vinha o João Garcia de novo a dizer que o tal defunto novamente o puxara pelo pé, exigindo que ele fosse buscar a botija de ouro. E assim, lhe dando uma complicada maratona para encontrá-la. Mas alegava ele que lhe faltava coragem para enfrentar a empreitada. E como eu tinha passado pela experiência do velho índio, que tendo a minha recusa, ele deu a botija para outra pessoa. E realmente foi no local, na raiz de uma grande figueira, e de lá ele arrancou o tesouro. Bem, como eu já havia passado por essa decepção, desta vez eu pensei, não contarei nada para o meu pai. E falei para o João Garcia que desta vez eu iria arrancar a botija com ele. Bem, tinha que ser numa sexta-feira à meia-noite, e o local era bem longe. E por isso, fomos eu e o João Garcia de bicicleta ainda de dia, pois faríamos uma exploração prévia do local onde estaria o tesouro do tal defunto. E o tesouro estava na velha estrada de Itaium. E nós tínhamos que encontrar um velho cemitério no campo, e de lá encontrar uma sepultura com uma cruz de ferro, onde estaria enterrado o tal defunto. E quando fôssemos arrancar a botija, teríamos que passar por lá, dar 3 tapas nessa cruz, e depois e arrancar a botija ao pé de um enorme angico. Na sexta-feira à tardinha, montamos em nossas bicicletas, eu e o João Garcia. Estávamos com as ferramentas e uma garrafa de chica boa na garupeira. E então fomos nós arrancar a tal botija. Passamos altas horas da noite no cemitério, e como haviam lá 3 sepulturas com cruzes de ferro, demos em todas elas 3 tapas, e então seguimos para o angico, onde realizaríamos a escavação. E ali ficamos até quase derrubar a árvore, e sem encontrar a tal botija. E ali só encontramos um formigueiro. O tal defunto prevenira ao João Garcia, em suas aparições, que durante a escavação, o defunto iria aparecer para ele montado num bode preto de olhos vermelhos. E aquele bode subiria e desceria da árvore. Porém, não era para ele se importar com aquela assombração. E assim,
Quando ouvíamos alguma vaca berrar lá naquele campo, nós já falávamos: é, lá vem o bicho. Porém, ele não apareceu por lá. O dia estava clareando e nós já estávamos cansados de tanto cavar. E também estávamos quase derrubando o angico e nada encontramos. Desanimados, decidimos ir embora e sem levar ouro algum. Embrenhamos na mata para pegar a estradinha de volta para casa. E um pouco mais adiante, encontramos um senhorzinho vindo em nossa direção. Ele mastigava um pedaço de bambu verde, passou por nós, deu bom dia e respondemos cordialmente. Daquele senhor exalava um forte cheiro de caatinga. E ao passar por ele, seguimos o nosso caminho e foi aí que escutamos um berro. Olhamos para trás e o senhor havia desaparecido. Porém, ali estava um bode preto comendo mato. Ele olhou diretamente para nós e foi aí que notamos os olhos vermelhos da criatura, que parecia o Tinhoso em pessoa. Em seguida, o bode começou a berrar e a rir ao mesmo tempo. Abaixou a cabeça e fez menção de correr para cima de nós. Então saímos dali correndo o mais rápido que conseguimos. E depois desse dia, eu tirei a ideia da cabeça de ficar rico por meio de botijas. Pois hoje eu tenho certeza que essas coisas de botijas são tudo assombradas. Boa noite. Boa noite. Moro no interior de São Paulo. Estradas essas por vezes perigosas, com assaltos e furto de carga. Em um determinado dia, eu voltava para a minha cidade depois de um dia inteiro de trabalho. Geralmente eu durmo num hotel e saio no outro dia bem cedo. Mas como era quaresma e próximo da Sexta-feira Santa, eu quis antecipar a minha volta para casa. A estrada que eu viajava era deserta, sem iluminação e somente mata e canaviais ao redor. Em um determinado momento da viagem, eu parei na entrada de uma fazenda para falar ao telefone. Desci, me espreguicei, fumei um cigarro, mas algo me chamou a atenção. Bem ao meu lado, havia uma espécie de buraco no chão e era uma grande entrada arredondada por mato em volta, como se fosse um poço abandonado, porém não era reto e sim curvo. Não dava para ver direito o fundo daquele buraco, mas parecia ter sido cavado há mais de um ano. Senti algo estranho vindo dali de dentro. E era um tipo de energia ruim, como se uma voz me chamasse. Então, logo entrei no meu carro e parti. E assim que entrei no carro e saí dali dirigindo, o sensor do carro começou a apitar e no painel mostrava que a porta traseira atrás de mim estava aberta. Achei estranho, pois eu tinha certeza que eu não tinha aberto. E se eu tivesse aberto, o sensor apitaria antes que eu tivesse parado naquela fazenda. Joguei o banco um pouco para trás, estiquei a mão, abri e bati a porta. Então ela fechou normalmente. Voltei o banco para o lugar e continuei dirigindo. Era por volta de 11 horas da noite e o sono já estava batendo, quando eu senti um arrepio no meu braço. Era uma sensação muito estranha,
pois comecei a sentir que eu não estava sozinho dentro do meu carro. Foi quando olhei pelo retrovisor e vi algo que a minha mente jamais esqueceria. Sentada, bem no meio do banco de trás, havia uma mulher. E os cabelos compridos foi a única coisa que eu pude ver. Tentei falar alguma coisa, mas a minha voz não saía. Tentei parar o carro, mas era como se o meu corpo não me obedecesse. E aquela figura continuava sentada ali, imóvel. E foi quando ela colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Pode parar aqui." Não consegui parar de imediato. Segui alguns metros adiante, quando finalmente parei o carro. Ainda em estado de choque, ouvi a porta se abrindo. Olhei pelo retrovisor e o que vi me deixou em choque. A mulher acabara de sair do carro, mas pude ver uma enorme cauda de serpente saindo do carro logo atrás dela. Ela bateu a porta e seguiu pela estrada escura de terra, iluminada apenas pela luz da lua cheia. Aquela moça era humana somente da cintura para cima, pois da sua cintura para baixo, ela era uma enorme serpente que rastejava e deixava um grande rastro na terra. Seguiu seu caminho até entrar no mato na lateral da estrada e desaparecer. Me recuperei do susto e segui viagem. Até hoje, eu não sei se aquele buraco que eu vi na lateral da estrada era um tipo de toca onde ela se escondia. E também não sei se aquela mulher cobra era uma aparição real ou algo sobrenatural. Mesmo após terem se passado alguns anos do acontecido, eu ainda evito aquela estrada. Boa noite. Olá, eu me chamo Carla e o meu relato é o seguinte. Quando eu tinha 6 anos de idade, em 1982, eu morava com a minha avó materna e os meus tios. Nesta época, a minha mãe estava separando do meu pai. E mesmo assim, os dois eram funcionários públicos. Então, como a minha mãe e a avó eram praticamente vizinhas, a minha mãe, ao ir trabalhar, me deixava com a minha avó. E assim, eu acabei por ficar de vez na casa da minha avó. Mas todas as noites, após o trabalho, a minha mãe ia jantar lá e aproveitava para me ver. E por estar separando do meu pai, a minha mãe começou a beber muito aos finais de semana e em várias ocasiões eu via ela alcoolizada. Nós morávamos em um sobrado de 3 quartos, em uma travessa da Avenida Morumbi, no Brooklyn, em São Paulo. Eu era uma criança alegre. Adorava brincar com as crianças da vizinhança e com as minhas bonecas. Bem, eu era muito paparicada. Afinal, eu era a primeira filha e neta. Só que às vezes eu tinha dificuldade de dormir à noite e a minha avó me dava chá de erva cidreira. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto e eu e a minha avó dormíamos no quarto da frente. Na maioria das vezes, a minha avó dormia primeiro que eu, pois eu a escutava roncar e ficava virando de um lado para o outro até pegar no sono. Na cama comigo tinha uma boneca amiguinha, daquelas grandonas da Estrela, e um urso de pelúcia. O quarto nunca ficava totalmente escuro. Tinha um abajur, ou seja, ficava uma penumbra. Um determinado dia, eu rolando de um lado para o outro tentando dormir. Eu estava com a cara para a parede, quando fui virar para o outro lado
Apesar de criança, eu não quis acreditar no que estava vendo. Em frente à minha cama, tinha uma pessoa muito magra, alta, com uma capa preta, e o cabelo dele me chamou muita atenção. Era um corte Chanel, daqueles da década de 20 e 30, e ele era ruivo, totalmente ruivo. O cabelo era hiper liso e tinha uma franjinha. Ele apareceu sorrindo para mim e o rosto dele era quase de uma caveira. Mas ainda possuía traços humanos, mas era cadavérico. Na hora eu queria berrar, pois imaginem que até um adulto se assustaria. Agora, imagine uma criança de 6 anos. Porém, eu berrava, mas a minha voz não saía. Era como se eu tivesse ficado muda. E também queria me mexer, mas estava paralisada. Aquela coisa conseguiu falar comigo. Porém, não falava pela boca. Era como se o pensamento dele estivesse entrando na minha cabeça. Ele disse que eu era uma criança bobona e medrosa. Porém, ele jamais faria nenhum mal para mim. E que eu me lembraria dele até o meu último minuto de vida nessa terra. Consegui me mexer e então coloquei o urso de pelúcia na frente da cara para me esconder dele. Mas a imagem dele passava pelo urso e não sumia. Alguns minutos depois, ele virou fumaça e desapareceu. Então, eu me levantei da cama com as pernas bambas, acendi a luz e corri aos berros para a cama da minha avó. A gritaria foi tanta que os meus tios acordaram, invadiram o nosso quarto achando que fosse um ladrão. Tremendo, eu contei para minha avó que tinha uma caveira de capa preta no quarto e aquela figura tinha os cabelos vermelhos. E então eu chorava, soluçava e fui para a cozinha com a minha avó e ela me deu um chá de erva cidreira. Quero deixar claro que a minha avó pegou um terço e foi nesse dia, aos 6 anos de idade, que eu aprendi a oração do Pai Nosso e Ave Maria. E de lá pra cá, toda vez que ia dormir, eu rezava com a minha avó. A minha avó era bem amiga da vizinha que morava no sobrado ao lado. As duas adoravam cozinhar e sempre estavam trocando receitas. No dia seguinte, a minha avó saiu no portão para levar o lixo e essa vizinha veio perguntar o que tinha acontecido naquela madrugada, pois o sobrado era um encostado no outro e ela tinha ouvido os meus berros. A minha avó me chamou e disse para eu contar tudo para a vizinha. Então, eu contei tudo para ela que tinha acontecido e logo em seguida fui brincar. A vizinha disse o seguinte para minha avó: Benedita, essa menina tem mediunidade e já está se manifestando muito cedo. E quando ela estiver maior, ela vai precisar desenvolver esse dom. A minha avó perguntou o que eu poderia ter visto. E como a vizinha frequentava um centro de umbanda, ela disse para a minha avó que eu tinha visto uma entidade de esquerda que se chamava Exu Caveira. E que provavelmente, quando adulta, eu seria médium e teria que desenvolver na umbanda. A minha avó não gostou muito, pois ela não gostava dessas coisas, pois era muito católica. Ela contou para minha mãe que achou que fosse um pesadelo que eu tinha tido. Porém, eu passei a escutar vozes e ver vultos. A minha mãe então contou para o meu avô que ele era espírita kardecista e dava passes na Federação Espírita e já tinha ido a Uberaba conhecer Chico Xavier. Na hora, o meu avô me levou na Federação e passei a frequentar lá, sendo que depois de adulta eu fiz alguns cursos.
A minha mãe, que achou que fosse pesadelo meu, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, porque ela disse que se fosse um simples pesadelo, eu não iria ter isso na memória e contar os detalhes depois de adulta. A minha mãe teve mais 2 filhas, e as minhas irmãs, quando tinham 9 e 10 anos, pediam para que eu contasse o que eu havia visto. E foi aí que a minha mãe acreditou em mim. Bem, eu jamais esquecerei isso. Atualmente, eu não frequento mais a federação. Respeito todas as religiões, mas hoje eu sou membro da Igreja Universal e gostaria muito que o meu relato fosse contado no seu canal. Boa noite. Boa noite. Este relato é um tanto pesado e, devido aos fatos ocorridos, eu não posso me identificar. Hoje, eu estou com os meus 52 anos de idade. Porém, quando este fato ocorreu, eu estava com os meus 16 anos, e isso era por volta do ano de 1985. Meu irmão, minha cunhada, o meu pai, um amigo dele que se chama Jorge e eu pertencíamos a uma quadrilha de bandidos, que na verdade nós éramos a quadrilha. Morávamos no interior de Goiás, em um sítio bem afastado do município. A minha família sempre mexeu com coisas erradas. Bem, e eu não me refiro ao sobrenatural não. Eu me refiro a práticas criminosas. Eu vivia no meio de monstros e nunca os considerei da minha família. Bem, eu vou resumir aqui o que essas pessoas faziam. Como morávamos perto da rodovia, vez ou outra, alguém que aparecia em nosso sítio pedindo informações, pois naquela época só existiam mapas para se localizar. O meu pai conversava cordialmente com a pessoa, a distraindo, enquanto meu irmão vinha por trás e com uma faca degolava a pessoa. E nisso, os seus pertences eram roubados. O carro da vítima era desmanchado e vendido às peças, e a vítima era jogada como refeição aos porcos, onde não restava nada da vítima, pois os porcos devoravam tudo. Os ossos que sobravam eram moídos e transformados em ração para os cães. E essa prática se estendeu por anos como tradição nessa família, a qual eu fazia parte. Ah, como eu me arrependo de não ter fugido! Pois mesmo criança, o meu pai me espancava por eu não concordar a praticar tais atos. Ele dizia que eram eles ou nós, e todos na casa tínhamos que trabalhar para pôr comida dentro de casa. A Bianca, namorada do meu irmão, pedia carona nas estradas, e quando alguém desatento parava, era a hora do meu pai, o meu irmão e o Jorge, amigo do meu pai, saírem de trás da moita armados, rendendo as vítimas, e daí em diante vocês podem imaginar o pior. Eu repudiava tudo aquilo, pois mesmo nascendo naquela família, no fundo eu sabia que tudo aquilo era errado. O mais interessante é que toda a minha família era bem religiosa. Jamais fazíamos uma refeição sem orar para Deus, o agradecendo pelo alimento. E se nós, os filhos, desrespeitássemos a Deus, o meu pai era capaz até de matar. Em uma certa noite, eu fiz uma oração a Deus,
pois no fundo eu sabia que ele não era sádico como a minha família. Pedi a Deus que trouxesse justiça a todos aqueles que foram mortos injustamente pela minha família. Pois bem, alguns dias depois, saímos para caçar, pois era assim que chamávamos a prática que fazíamos. Em uma estradinha bem erma, logo avistamos um caminhão se aproximar. Rendemos o caminhão e nele estava um casal que, a princípio, eu achei que seria pai e filha, pois a moça era muito jovem para aquele homem. A minha família os abordou. O meu pai, o meu irmão e o Jorge violentaram e fizeram tudo o que bem entenderam com a moça. E tudo isso na frente do marido dela, que neste momento estava agonizando de tanto apanhar. O meu pai queria que eu também fizesse aquilo com a moça, mas desta vez eu me recusei. Eu disse que não, e que aquilo já era demais. E foi quando meu pai sacou a arma para mim e atirou 2 vezes. Porém, a arma falhou as 2 vezes. Ele disse que eu poderia agradecer a Deus, pois eu havia nascido de novo. Então, com a mesma arma, ele foi até o caminhoneiro caído, apontou a arma para ele, e as últimas palavras do caminhoneiro, antes de morrer, foi uma maldição que ele proferiu contra nós. Ele disse que o seu espírito não entraria nem no céu e nem no inferno enquanto a justiça não fosse feita. Depois disso, eu só escutei vários disparos. E então, fomos embora dali sem levar um centavo. Estava na cara que aquela família de loucos faziam isso por prazer e não por realmente precisarem. Fomos embora dali e os dias se passaram. O meu pai deu um tempo na caçada para não despertar a atenção da polícia para nós. Porém, 3 dias depois deste ocorrido, a nossa casa passou a ser assombrada. Sempre ouvíamos alguém bater a porta na madrugada, e quando íamos lá fora ver, não era simplesmente ninguém, e somente havia a escuridão da noite. O meu pai começou a ter uma dor terrível nas costas, o impossibilitando de sair para a caçada. Pedras eram jogadas no nosso telhado todas as noites, e também ouvíamos gritos lá fora, e uma voz rouca e comedida sempre chamando alguém aleatoriamente. O meu pai rezava e dizia que Deus jamais permitiria que o mal se apossasse de nossa família. Mas no fundo, eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo eram consequências dos atos insanos daquela família. Certo dia, o Jorge foi cortar uma árvore com a motosserra, e nisso a serra se prendeu na árvore e desligou. Ele puxava a serra da árvore, mas a mesma estava dura de sair. Então ele colocou mais força, e assim que a serra saiu da árvore, ela logo ligou. O Jorge não conseguiu conter a força da serra e ela veio em suas 2 pernas, fazendo um corte profundo em cada perna, e ele foi socorrido a tempo. Mas devido a uma necrose, ele teve que amputar ambas as pernas e passou a viver em uma cadeira de rodas. Nós criávamos porcos enormes, cerca de uns 30. Certa vez, o meu irmão havia batido muito na Bianca, a sua namorada, e devido a isso, ele bebeu muito. Então, o meu pai ordenou que ele alimentasse os porcos,
Mas o infeliz estava tão bêbado que caiu no chiqueiro antes de jogar a comida para os porcos. Então aconteceu o seguinte: aqueles porcos famintos, acostumados a comerem carne humana, devoraram o meu irmão ali mesmo. Escutamos os gritos desesperados dele, mas quando chegamos lá já era tarde demais. E o meu pai simplesmente disse para deixar os porcos terminarem de se alimentar. Assim, o prejuízo seria menor. O Jorge passou a ter pesadelos todas as noites e relatar que estava sendo assombrado pelo espírito do caminhoneiro todas as noites. Até que certo dia, encontramos a sua cadeira de rodas na beira de um lago. E lá, boiando no lago, estava o Jorge. O seu corpo estava horrível, pois havia sido comido parcialmente pelos peixes. O meu pai, com muito medo da namorada do meu irmão abrir a boca e falar alguma besteira para a polícia, ele atirou nas pernas dela com uma 12 e a jogou viva para os porcos famintos. E ela teve o mesmo fim do meu irmão. Bem, por último, o meu pai passou a ser assombrado. E dizia ele que era o espírito do caminhoneiro que o assombrava todas as noites, dizendo coisas horríveis nos seus ouvidos, como: "Isso ainda é pouco. Você vai sofrer muito mais ainda. E depois que sofrer nessa vida, vai sofrer muito mais no inferno." O meu pai gritava de dores nas costas todos os dias, até que certa vez eu o vi indo até o banheiro com muita dificuldade, e assim que ele cruzou o corredor e entrou no banheiro e ficou de costas para mim, eu pude ver o espírito daquele caminhoneiro pendurado nas costas do meu pai. Aquele espírito olhou para mim, levou o dedo indicador até a boca, fazendo um gesto para que eu ficasse em silêncio. Eu tremi dos pés à cabeça. E então, naquele mesmo dia, peguei um pouco das roupas que tinha e fugi. O meu pai me gritou para que eu voltasse para casa. E ainda tentou correr atrás de mim. Mas debilitado como ele estava, não conseguiu nem andar direito. Fui viver como andarilho perdido por aquelas matas. E a fome apertou de um jeito que a única solução foi voltar para o sítio. E isso depois de uma semana. Quando entrei na casa, me deparei com meu pai morto na cama. E ele estava com uma expressão horrível. E o seu corpo estava coberto de larvas e baratas que entravam e saíam da sua boca. O nosso chiqueiro estava vazio, e ali não havia nenhum porco. Provavelmente eles haviam fugido porque não havia ninguém para os alimentarem. E como eles eram grandes e fortes, provavelmente com muita facilidade, haviam derrubado a cerca. Bem, eu me alimentei com os biscoitos e queijo que havia na cozinha. Peguei todo o dinheiro que havia na casa, que era um pouco mais de 500 mil cruzeiros, que na verdade não valiam muita coisa. E então eu vim embora para Minas Gerais. Aqui me mudei para Esmeraldas e comecei uma nova vida do zero. Até hoje eu não sei por que aquele espírito não fez nada de ruim comigo. Talvez ele deve ter visto que as minhas intenções não era fazer nenhum mal para ele. Mas tudo que eu fazia era por ser obrigado por aquela família de loucos. Eu sei que poderia ter feito algo nobre, pois apesar de tudo,
eu poderia ter denunciado aquela família para a polícia, mas eu não fiz. E hoje estou pagando por ser cúmplice e ser assombrado todos os dias com aquelas lembranças horríveis da minha adolescência. Boa noite. Olá! Irei contar a minha experiência com o lobisomem que aconteceu esse ano, em 2021. Bem, eu estava pensativo sobre contar isso, mas eu tomei coragem. Porém, eu não tenho coragem de dizer o meu nome verdadeiro. Então, eu vou me identificar aqui como Anthony. Tenho 17 anos e moro em Salvador, na Bahia, em um bairro na favela chamado Tancredo Neves. Porém, desde que começou a pandemia, em março do ano passado, eu viajei com a minha namorada para a casa da minha avó, que fica aqui mesmo na Bahia. E a minha avó mora na cidade de Itabuna, no bairro Nova Esperança. E desde agosto do ano passado até hoje, eu estou aqui. Porém, a minha namorada não mais, pois o susto que tivemos deixou ela transtornada e traumatizada. Em 18 de janeiro de 2021, eu estava em casa, mexendo no Instagram, que é a minha rede social preferida. Estava na cama e a minha namorada lavando os panos de chão, porque ela sempre ajuda a minha avó nas coisas de casa. Eu, claro, tenho muitos amigos aqui, pois desde que me conheço por gente, a minha avó foi daqui. E todo final de ano, desde que eu nasci, os meus pais costumavam vir para cá. Então, eu tenho muitos amigos aqui. Bem, aqui é pura diversão. E quando estou aqui, os meninos vêm me chamar todos os dias para a gente rolezar pelo bairro. E é bom demais. Inclusive, eu já fiquei com a maioria desses meus amigos, pois eu sou bissexual. E eles são lindos, gostosos. Então, é assim que eu sempre me diverti aqui em Buna. Buna é como chamamos aqui em Itabuna. Bem, aqui é muito rolê, banhos de mangueira, praias e muitos beijos e carinhos. No dia 18 de janeiro, os meus parceiros vieram dizendo de uma festa que teria aqui perto. E essa festa chamamos aqui de paredão. Na minha opinião, isso é uma coisa erradíssima, ainda mais agora nessa pandemia. Bem, eu não aceitei o convite. Então, os meus amigos, como sempre, foram compreensíveis comigo e ficaram de boa. E assim, eles também não foram. Mas todos nós concordamos de planejar um rolê por volta das 18 horas. Bem, nos empolgamos tanto com aquele rolê que acabamos ficando na rua até tarde. Mesmo depois que comecei a namorar a Camila, que é o nome da minha namorada, eu ainda ficava com os meus amigos. Pois mesmo eu resistindo e evitando eles insistiam muito, e eu acabava não resistindo. Bem, era um total de 8 amigos, e desses 8 eu fiquei com 4. E de todos os amigos que eu fiquei, eu tenho mais afeto pelo Leandro. E naquela noite nós ficamos muito, até que em um momento nos damos conta que já estava tarde, e assim fomos embora. Porém, tínhamos combinado de ir para a casa da minha avó para curtir mais um pouco a noite. E assim depois, cada um ir para a sua casa. Quando chegamos, eu senti falta da minha namorada Camila e perguntei à minha avó onde ela estava. A minha avó disse que ela saiu, dizendo que ia rolezar com umas amigas.
pois a Camila já fez muitos amigos e amigas por aqui. Bem, eu namoro com ela desde 2018 e esses 2 anos e meio foi tempo suficiente para ela fazer amigos. Naquele dia, eu e os meus amigos cancelamos a noite para procurar a Camila. Procuramos ela em todos os rolês e não a encontramos. Bem, vocês não têm noção do quanto deserto estava a rua, pois o paredão era no bairro vizinho. E por mais que desse para ir andando, a movimentação que estava no bairro do paredão não chegava a movimentar o nosso bairro, Nova Esperança. Continuamos procurando e procurando a Camila, e quando menos esperávamos, nós batemos com ela e 2 amigas dela totalmente desnorteadas. Elas estavam amedrontadas e a gente, sem entender nada, pedíamos a ela para dizer o que estava acontecendo. E ela, muito nervosa, dizia que todos nós iríamos morrer. E com lágrimas nos olhos, ela também disse: "Esse monstro vai nos matar." Eu e os meus amigos, muito assustados, começamos a correr e a acompanhar as garotas. E todos nós já estávamos sem fôlego. E foi aí quando comecei a ouvir barulhos do tipo, como se fossem cachorros rosnando. Aquilo fazia uma voz grossa, como se fosse um cachorro muito grande. Eram barulhos de cachorro com raiva e um fedor horrível, parecendo lixo misturado com carniça. Era o mesmo cheiro de quando você passa perto de um rato morto, ou sei lá. Só sei que corríamos muito, até que chegamos em uma rua que tinha um muro com curva, e ali nos escondemos. Ficamos todos pianinhos, sem dizer uma palavra. Alguns minutos depois, ouvimos um uivo estridente que me fez arrepiar todos os pelos do corpo. Lágrimas saíram de repente dos meus olhos, e eu nunca tinha sentido essa sensação que senti aquela noite. Aquilo foi horrível demais. Quando reparei que uma das 2 amigas da minha namorada havia feito xixi no short. Ela estava com tanto medo que havia feito xixi ali mesmo. Bem, foi horrível demais. A sensação que tínhamos era que todos iríamos morrer. E pouco tempo depois, ouvíamos um barulho de respiração de algo cansado. Olhamos rua acima e vimos uma coisa horrível, monstruosa, totalmente peluda, com olhos brilhantes em cima do muro. Aquilo foi estarrecedor. Aquela criatura, tudo indicava que era um lobisomem. E ele nos olhava com um olhar sarcástico, um olhar mau, e como se dissesse: "Eu vou matar todos vocês." Começamos a correr muito, e então corremos tanto e tanto, até que aquilo nos ultrapassou e parou em nossa frente. Soltou um urro que o ser humano mais corajoso do mundo, com certeza, tremeria as pernas ao ver e ouvir aquilo. Demos meia volta e começamos a correr bastante. E quando estávamos a minutos correndo, nos demos conta de que uma das amigas da Camila havia sumido. E então percebemos que o lobisomem não estava mais ali. Daí ficamos desesperados. Corremos muito em direção à casa do Felipe, um dos meus amigos, que era a casa que ficava mais próximo do lugar de onde estávamos. E quando já estávamos quase chegando na casa do Felipe, o lobisomem voltou e nos interrompeu. Era como se ele estivesse brincando com a gente,
porque pela força e rapidez e esperteza que aquilo tinha, ele já não tinha devorado todos nós em minutos, porque não quis. Pois se fosse a intenção dele, ele já teria cometido esse ato. E eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Até que em um certo momento, aquela criatura sumiu e conseguimos ir para a casa do Felipe. Entramos todos desesperados, porém, a amiga da Camila não estava conosco. Ficamos ali pianinhos com a mãe do Felipe e o irmãozinho dele de 3 anos de idade que estava dormindo no quarto. E ficamos lá dentro, apenas ouvindo um som de pegadas lá fora. Mas pegadas tipo suaves e bem fraquinhas. E todos nós tínhamos certeza de que era o coisa ruim lá fora, rodeando a casa. O filho da mãe, a todo momento que passava de fininho, passava as suas garras pelas janelas e portas da casa. E então começamos a ouvir bufadas, como se aquela criatura estivesse cheirando por debaixo da porta. Bem, nós ficamos muito quietos durante mais de 30 minutos. E quando pensamos que tudo aquilo já havia terminado, tomamos um susto horrível. Aquela coisa deu um chute na porta, e o chute foi tão forte que eu nem sei por que não a derrubou. As garotas começaram a gritar e nós meninos também. O irmãozinho do Felipe acordou assustado e gritando e começou a chorar muito. A mãe dele logo veio até a sala perguntar o que estava acontecendo. E foi aí que nós contamos toda a verdade. Ela acreditou, pois também ouvia os barulhos lá fora. E toda vez que ela perguntava quem estava ali, aquela coisa respondia com um grunhido alto e bem perto da porta. Era um som de grunhido misturado com uivos bem baixinhos. Era quase o mesmo barulho de cachorro se coçando com sarna. Porém, era tudo em dobro e bem pior. Aqueles barulhos eram capazes de traumatizar qualquer ser humano para sempre. E nessas horas, eu já estava preocupado com a minha avó. E enquanto o monstro continuava rodeando a casa e nos fazendo gritar de medo, todos nós fomos até a cozinha e pegamos coisas para nos defender. Facas, garfos e até mesmo facão. Pouco tempo depois, aquela criatura parou de fazer barulho e não ouvimos mais nada. Porém, 5 minutos depois, aquela criatura acertou mais um chute na porta. Mas para a nossa sorte, a porta não foi abaixo. Nós ficamos nesse desespero até o dia começar a clarear. E assim que amanheceu, a criatura foi embora e nós começamos a chorar, desesperado, procurando pela amiga da Camila que havia sumido no caminho. A Camila chorava e gritava muito. Ela pulava de desespero e se esperneava no chão. A mãe do Felipe, em prantos, consolava ela. Bem, fomos todos à delegacia do bairro prestar queixa. E é claro que eles não acreditaram no que dissemos a eles. Disseram que estávamos todos bêbados e drogados. E com certeza devíamos ter vindo do paredão que teve no bairro vizinho. Estávamos vendo o bicho por causa do efeito de drogas. Bem, nós fizemos algo muito errado, pois antes de ir para a delegacia, era para nós ir na casa da amiga da Camila primeiro.
mas já fomos na delegacia imaginando o pior. E então, quando fomos na casa da amiga da Camila, para nossa surpresa, logo a vimos em casa com a sua mãe e o seu pai. Nós perguntamos a ela sobre tudo e ela disse que havia caído. E quando caiu, a criatura passou por cima dela e correu atrás de nós. Ela aproveitou e foi para casa. Bem, é claro que nós não acreditamos nessa história, pois como seria possível ela cair e a criatura a ignorar ali no chão e simplesmente passar por ela e não fazer nenhum mal para ela? Bem, isso não é possível de jeito nenhum. E é por isso que até hoje nós acreditamos que ela tem alguma coisa a ver com aquele monstro ruim. Bem, a Camila naquele mesmo dia pediu para ir embora. E assim, nós brigamos muito. Eu pedi para ela ficar, mas ela não ficou. E no outro dia, já estávamos de volta em Salvador. Depois do trauma que todos os meus amigos tiveram, eu deveria estar lá com eles, dando apoio para todos. A Camila merecia apoio também. Porém, ela veio embora porque quis. Até hoje, nós tocamos no assunto sobre essa história. E nenhum de nós saímos depois das 18 horas, pois ainda estamos apavorados com esse trauma recente. Hoje, o meu amigo Leandro, que eu amo tanto, sofre com crises de ansiedade. E desde então, nunca mais fomos os mesmos. E nunca mais seremos. Boa noite.